última vez o primeiro capítulo da primeira epístola de Pedro. E nós vamos agora, meus irmãos, examinar o segundo capítulo da primeira epístola de Pedro. Amém? Nós estamos lendo as epístolas e estamos examinando seus conteúdos para que os irmãos tenham uma perfeita compreensão do ensinamento da igreja primitiva feita pelos apóstolos. Amém? Então, veja bem, queridos, primeira epístola de Pedro, agora vamos no capítulo 2, dando continuidade. Ele começa assim o capítulo 2. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Então, meus irmãos, malícia, meus irmãos, não pode haver malícia, pessoas usando de malícia, né, de artifício contra o próximo. Toda malícia deve ser deixada de lado. Todo engano, irmãos, tudo que é enganoso, amém? Todo e qualquer engano tem que ser deixado de lado. Todo e qualquer fingimento, meus irmãos, amém? Fingir, temos que ser sempre verdadeiros. Invejas, também de lado, sempre abençoando as pessoas, sempre abençoando quem tem sucesso, quem não tem, vamos orar para que tenha. E todas as murmurações, nunca reclamar de nada na vida, não pode reclamar de nada, meus irmãos, como está na Torá, como está aqui, né? Deus não tolera murmuração, reclamação, queixas. Deus não é Deus que ele vai se agradar de queixa em lugar nenhum, meus irmãos. Vejamos bem, versículo 2. Desejai afetuosamente como meninos, aqui em algumas versões está como crianças novamente nascidos. O quê? O leite racional. O que é o leite racional, meus irmãos? É a palavra entendida racionalmente. Aquilo que está escrito na palavra de Deus, devemos entendê-la com racionalidade através do nosso raciocínio. Amém? Nós entendemos a palavra de Deus através da nossa mente. Amém? Pensando, entendendo. Você leu ali na Bíblia, por exemplo, que Yeshua fala em Lucas 16, 17, que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da Torá. Está escrito. Então, vamos entender racionalmente. Então, o que ele está querendo dizer? A Torá está mais firme do que o céu e a terra. É raciocinar simples, irmão. Ninguém precisa contar essa história para você. Você está lendo ali, então o seu raciocínio vai entender a palavra. Amém? Não falsificado. A palavra não pode ser falsificada, por isso que você vai usar o seu raciocínio. Para que por esse leite racional, vades crescendo espiritualmente. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Amém? O Senhor, meus amados, Yeshua HaMashiach, ele é sempre benigno em tudo. Aleluia. Qualquer decisão dele, ele está sempre decidindo beneficamente. Amém? Verso 4. E chegando-vos para ele, pedra viva. Pedra viva, meus irmãos, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Yeshua HaMashiach. Por isso também a Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Está no livro de Isaías. Irmãos, o que é pedra de esquina ou pedra angular? Vamos mostrar aqui para os irmãos um desenho. Aqui, ó, vocês estão percebendo? Aqui você tem uma pedra, amém?
um arco. Essa pedra aqui em cima é que é a chamada pedra de esquina. Todas as outras, se essa pedra sair, vão cair. Então, todas as outras são sustentadas por essa pedra. Amém? E Yeshua é essa pedra. Inclusive, está no Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina, que é Yeshua HaMashiach. E Pedro se refere a esse texto também, amém? E a todos os outros textos, amém? Louvado seja Deus. Então, você tem aqui a pedra de esquina ou pedra angular, que você vai ver muitas vezes sendo citada na Bíblia. Essa pedra é Yeshua HaMashiach, o nosso Mashiach. Amém? Então, você vai ver aqui, meus irmãos, e nós somos pedras vivas. Amém? Nós somos pedras vivas. Porque se ele é pedra viva, amém? Veja bem o verso 4. Chegando-se para ele, que é Yeshua, pedra viva, que foi reprovada pelos homens, mas eleita e preciosa para com Deus, vós também, como pedras vivas. Então, nós somos pedras vivas, não somos a pedra de esquina, mas somos pedras vivas que estão ligadas à pedra de esquina. Amém? Sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Amém? E aqui diz, no verso 6, por isso também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa. Quem nela crê não será confundido. Ou seja, cada um de nós que crermos, meus irmãos, em Yeshua HaMashiach, na sua santa palavra, não seremos confundidos. Nós temos o norte certo do que devemos fazer, porque ele é quem nos orienta através da sua palavra. Aleluia. E assim também diz o verso 7, diz assim, e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, em algumas versões está dizendo aqueles que não creem, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Por quê, meus irmãos? Por causa que no momento que essa pedra sair, os demais pedras, cairão. E verso 8, agora ele vai aprofundar um pouco esse entendimento da pedra. Vamos lá, queridos. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Então você observa, meus irmãos, que ele também, além de ser uma pedra de esquina, é uma pedra de tropeço. Aquela pedra de tropeço é aquela pedra que está no caminho, que a pessoa vai e tropeça naquela pedra. E rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Então, essa pedra é uma pedra na qual as pessoas vão tropeçar e vão cair, e aquele que cai não está salvo, porque ele completa aqui, para o que também foram destinados. Amém? Então, eles tropeçarão e serão destinados, ao cair no tropeço, para baixo, né, irmãos? Quem cai, não cai para cima. Amém? Então, foi destinado para baixo, onde haverá choro e ranger de dentes, porque desobedientes são a palavra que é essa pedra que é Yeshua HaMashiach. Verso 9, ele vai fazer uma alusão tremenda, porque ele vai agora falar, ele está escrevendo, irmãos, para os gentios. Pedro está escrevendo para os gentios que estão agora obedecendo a Torá e as palavras de Yeshua. Então ele está dizendo assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ué, essa expressão aqui, sacerdócio real, o reino de sacerdotes, está na Torá. Vamos aqui, queridos. Olha lá. Êxodo 19, verso 6, o Eterno, ele faz uma promessa para o povo de Israel, para os fiéis. Diz assim, e vós me sereis reino sacerdotal. Reino e sacerdote. Rei e sacerdote.
e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. O Eterno falando para Moisés dizer que o povo de Israel será um reino sacerdotal ou um sacerdócio real. Então, sacerdócio e realeza. Aonde que pode ter isso? Na vida eterna. Amém? Como aqui nós vemos Pedro falando, ó, nós, os gentios, seremos sacerdócios reais, que estamos agora, né, linkados, conectados na oliveira que é Israel, também seremos sacerdotes e reis e sacerdotes. Amém? Porque esse binômio sacerdócio e realeza que é prometido para Israel, reino sacerdotal, Êxodo 19:6, 1 Pedro 2:9, sacerdócio real, amém? Ele é trazido ali no livro de Apocalipse, meus irmãos, amém? Vou trazer aqui rapidamente para os irmãos, Apocalipse capítulo 1, João, ele fala que Yeshua nos chamou para sermos reis e sacerdotes, amém? Só para confirmar essa palavra importante, meus amados, que está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, ele fala desse binômio que Pedro fala. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia, verso Alá. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Amém. Então, e João, ele fala esse binômio reis e sacerdotes, que começa lá em Êxodo 19:6 e passa por Pedro 2:9. Aleluia. Reis, porque reinaremos sobre a terra, meus irmãos. Amém? E sacerdotes, porque hoje nós somos sacerdotes, intercedendo pelo mundo perante o Eterno, e através do nosso testemunho, e através da nossa obediência, os seres espirituais veem que nós somos sacerdotes. Hoje somos sacerdotes, mas João já nos vê ali como reis também, para o reino milenar de Yeshua, a partir de Jerusalém, que será o cumprimento dessa palavra também de 1 Pedro 2:9. Amém? Nós vemos aqui também no verso 10, ele diz assim, vós que em outro tempo não eres povo. Então veja bem, porque ele não está falando com Israel, está falando também para os gentios, que não era povo antes, mas agora sois povo de Deus, porque esse foi o objetivo da cruz. O objetivo da cruz, meus amados, foi estender a Torá para todos os povos. Agora são povo de Deus, desde que obedeçam a Torá, as palavras de Yeshua. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Qual é a misericórdia de Deus, irmãos? É nos dar a Torá e a palavra de Yeshua para a gente obedecer. Essa que é a grande misericórdia. A obediência compete a nós, a misericórdia foi ele disponibilizar essa salvação através da obediência à sua palavra. Que não tinha isso para os gentios, irmãos. Verso 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combate contra a alma. Irmão, toda concupiscência carnal, concupiscência que ali João fala, amém? 1 João, irmãos, ele fala, quais são as concupiscências carnais, irmãos? Que nós vemos ali em João, amém? 1 João, capítulo 2, aleluia. Aqui no verso 15, ele vai falar aquela palavra tremenda. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos, e a soberba, o orgulho, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, irmão Pedro, aqui ele fala, abstenhais das concupiscências carnais. Quais são? A concupiscência da carne, de toda a concupiscência da carne, dos desejos malignos, da concupiscência dos olhos. Os olhos colocar em coisas que não agradam a Deus, da soberba da vida, o orgulho da vida. Essas três coisas que tem em 1 João 2,15 são as concupiscências da carne, que Pedro fala, combatem contra a alma. A pessoa não consegue ficar com a alma purificada, porque a pessoa se deixa levar, não pode se deixar levar por nenhuma concupiscência, para que tua alma fique tranquila, em paz. Louvado seja Deus. Verso 12, queridos.
tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Amém? Um viver honesto, andar com honestidade, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Amém? Então, glorifiquem a Deus nas obras em que vós observem, porque falam mal de nós. Mas, no dia da visitação, irmão, no dia em que muito juízo será derramado sobre a terra, vão glorificar a Deus pelas obras que observam na gente. Amém? Nós somos exatamente uma vitrine, aleluia, para a humanidade. Verso 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor ao Senhor. Veja bem, irmãos, você vai se obedecer a todos os seus superiores por amor ao Senhor, como está aqui em Pedro. Quer ao rei como superior. Então, irmão, Pedro está dizendo, você tem que obedecer ao rei, ou seja, ao rei, ao governante, aos governantes, por amor ao Senhor. Porque o Senhor não quer rebelião contra os governantes. O Senhor quer que a gente cumpra as normas. Amém? Quer aos governadores, como por eles enviados e malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos insensatos. Então, irmão, você tem que cumprir seus deveres, pagar seus impostos, obedecer às leis humanas, desde que não contrariem a lei de Deus, é claro, né, meus irmãos? Eu falo isso não agora, mas no tempo do anticristo vai haver um conflito, amém? Não agora, a gente sabe que no tempo, mas a gente, se Deus assim o permitir, nós estaremos já junto ao Senhor nessa época, mas aqui hoje, não. Hoje, irmãos, obedeçam às leis humanas, para que dessa forma tapeis a boca e ignorância dos homens insensatos. Verso 16. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. A liberdade que Deus nos dá hoje, irmão, não é para ser uma liberdade para vivermos na malícia, na sensualidade, no mundanismo, mas é uma liberdade para agirmos como servos de Deus. Essa é a diferença. Pedro fala aqui no versículo 16. No 17, ele diz assim: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Rei aqui, como eu falei, são todos governantes. Amém? Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Ele está dizendo aqui, se o seu patrão for mau, se sujeita a ele também. Se o seu patrão for bom, se sujeita a ele também. Amém? Porque a ordem aqui da Bíblia é vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Agora, veja bem, verso 19. Porque a coisa agradável que alguém, por causa da consciência com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Então, ele agora vai entrar numa seara importante, meus irmãos, porque se você serve a Deus, onde você estiver, você pode sofrer agravos. E isso ele vai dizer agora mais à frente. Olhe bem, verso 20. Porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis? Então, se a pessoa peca e é punido, daí não tem glória nenhuma. Agora, na continuação do verso, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Então, irmãos, veja bem, se você, por ser servo de Deus e fazer o bem, está sendo afligido e sofrendo, isso é algo que agrada a Deus. Então, Deus está por trás disso. Aí você vai dizer, mas meu Deus, eu estou sofrendo, estou sendo afligido porque sou servo. Mas é isso que ele diz aqui. E ele ainda completa no verso 21, dizendo, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então ele está dizendo, irmãos, que aquele que está com o nome no livro da vida, em breve será rei.
em breve será sacerdote, mas aqui na terra você sofre injustiça. E você tem que entender que não é para se rebelar, porque é algo que é agradável a Deus. Se você tá, as pessoas reclamam de você, se as pessoas te falam mal, mas porque você está fazendo bem, e isso daí é algo que Deus está te aprovando, e está os céus, os anjos, os demônios contemplando. Ali tem um servo, ali tem uma serva do Eterno. Aqui você vê no verso 21, Pedro dizendo, porque para isto sois chamados. Então nós somos chamados para sermos afligidos e sofridos sem razão? É isso que ele está dizendo aqui. Pois também Cristo sofreu sem razão, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Guarda esses 2 versículos, o irmão, 1 Pedro 2, 20 e 21, porque isso aqui está na Torá, está nos profetas e está aqui também, tanto nos evangelhos como em Pedro. Só que Pedro sintetizou bem aqui. Amém? E Yeshua, ele fala sobre isso em Mateus 5. Ele diz assim, Yeshua falando, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se você é perseguido porque você fez alguma coisa errada, Deus não gosta disso. Mas se você é perseguido porque você é servo de Deus, porque você é fiel a Deus, ele está dizendo, exultai, Yeshua falando, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Está dizendo que no momento que você é perseguido, você deve exultar e alegrar dentro de você. Pensou nisso, irmãos? Pedro fala, mas Yeshua já tinha falado aqui em Mateus 5, meus irmãos. Louvado seja Deus. Isso Pedro fala, é agradável a Deus. Amém? Porque você e eu, nós que estamos seguindo Yeshua, meus irmãos, na igreja de Yeshua, estamos no patamar da salvação. E a patamar da salvação é entender que os mistérios de Deus para o salvo, aquele que tem o nome no livro da vida, é um mistério diferente. Amém? Então você tem que entender que você está com o nome no livro da vida e isso é a tua bênção. E eu também. Verso 22. Yeshua, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava. Ou seja, quando alguém injuriava Yeshua, Yeshua respondia? Não. Quando padecia, não ameaçava. Quando ele padecia, ele ameaçou ninguém? Não. Mas entregava-se àquele que julga justamente, entregava-se a quem? Nas mãos do Eterno. E o Eterno julgou, irmãos, aqueles que pelejaram contra Yeshua, e todos eles estão hoje no inferno, e Yeshua é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para nos dar o exemplo. Amém? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas feridas fostes sarados. E agora, completando o 2º capítulo, meus irmãos, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das nossas almas, e o nome dele é Yeshua HaMashiach. Então, guarda essa palavra, meus irmãos. Quando alguém injuriava Yeshua, ele não injuriava. Quando ele padecia na mão de alguém, ele não ameaçava. Aleluia. Então, essa é o procedimento daquele que tem o nome no livro da vida, irmão. Lembra, irmãos? A gente foi em trombetas, nome inscrito, em Yom Kippur, nome selado. E temos que manter o nome no livro da vida. Porque, irmãos, da mesma maneira que o nome está, o nome pode ser apagado. Ali Yeshua fala, irmãos, ali em Apocalipse, queridos irmãos, no capítulo, meus irmãos, capítulo 3, Yeshua fala da possibilidade de apagar o nome no livro da vida, aquele que tiver o nome escrito. Capítulo 3 de Apocalipse, meus irmãos, louvado seja Deus. Por isso que você e eu estamos com o nome no livro da vida hoje, se a gente não obedecer a palavra de Deus, irmãos, o nome será arriscado. Ele fala aqui para a igreja de Sardes, que é uma igreja que ele diz, tens nome de que vive e está morto. Mas ele diz que alguns ele não vai apagar o nome do livro da vida. Verso 5.
O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ele riscou o nome do livro da vida do restante da igreja de Sardes, mas daquele que andou firme na palavra, obedecendo o evangelho, a Torá, ele disse que de maneira nenhuma riscará o seu nome do livro da vida. Então, por que, irmão? Ele risca de um e não risca do outro. Porque aquele foi perdoado em Yom Kippur, mas voltou a pecar igual, irmãos. Aí foi o nome riscado de novo. Amém? Então vamos manter o nosso nome no livro da vida, meus irmãos. Como Yeshua nos manda e a palavra de Deus nos ensina. Amém e amém. Que o Espírito do Eterno continue falando ao coração dos amados. Amém e amém.